Glória a Deus. Graça e paz de Jesus, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Eu acredito no que foi cantado hoje aqui nessa noite, que todo joelho um dia se dobrará diante do nosso Deus. Enquanto os mundos estão brigando, querendo provar quem tem mais poder, quem é mais forte, quem chega lá, haverá um dia em que todo joelho vai ter que se dobrar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Amém? Amém, irmão? Então tá bom. Apocalipse, capítulo de número 1. Eu peço a sua atenção. Se precisar de ir no banheiro, segura um pouquinho, depois você vai. Se precisar de tomar água, depois você toma, segura um pouquinho. Eu preciso que você ouça o que Deus colocou no meu coração para te entregar nessa noite. Capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos, O que é que precisa acontecer e acontecer depressa? Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele, o seu servo João, soubesse dessas coisas. Coisas essas que precisam acontecer depressa. Versículo 2. João contou tudo o que viu. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro. Felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem. Essa mensagem é profética. Felizes aqueles que obedecem ao que está escrito neste livro. Pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Eu, João, escrevo as sete igrejas que estão na província da Ásia, e digo que a graça e a paz lhe sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. A testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama. Ele nos ama. E por causa da sua morte na cruz, nos livrou dos nossos pecados. Ele fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo seja dado a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Olhem e vejam, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo aqueles que atravessaram ele com uma lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será desse jeito, será dessa maneira. Ele virá sobre as nuvens, com as nuvens. E ele disse: eu sou o Alfa, Ômega, diz o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era e que há de vir, que é,
que era, que há de vir. Aquele que é, que era e que há de vir. Pode se sentar, igreja. Glória a Deus. Queridos, esse é o livro do Apocalipse. Esse é o livro das revelações de Deus. Esse é o livro que traz um despertamento. Este é o livro que dá direção para a igreja. Este livro traz uma mensagem de esperança para a igreja. Este livro não é um livro que traz uma mensagem de caos. Pelo contrário, ele traz uma mensagem dizendo que apesar do caos, apesar dos problemas, apesar das lutas, ainda existe esperança. Este livro não é o livro da pandemia, para trazer agonia para o coração. Porque quando eu era garoto, eu lia e tinha medo e tinha até pesadelo. E eu descobri que não é nada disso. Este livro é o livro que nos traz esperança para a nossa alma, que traz alegria para o nosso coração. Hoje nós estamos ouvindo o tempo todo, mais e mais, a respeito de guerras e rumores de guerras. Os países estão se atropelando. É a Venezuela que está em guerra, é a Rússia e a Ucrânia que não acaba nunca, é a Coreia do Norte que está todo dia fabricando bombas e mais bombas e mísseis, é a China correndo atrás de tomar um lugar, andar na frente, é uma luta. O Irã que está sofrendo a beça. Dizem que há mais de 45 anos atrás a liberdade das mulheres, das crianças, da população foi arrancada. E eles estão gritando todos os dias por liberdade. E a gente não sabe onde vai chegar isso daí. O mundo está em pavorô. As pessoas estão angustiadas. O desejo por tomar lugar, a terra dos outros cresce. Dizem que as experiências científicas estão aumentando cada dia mais. E agora, como se não bastasse, estão fazendo uso da inteligência artificial. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim isso daí. Dizem que o próprio criador da inteligência artificial se arrependeu de ter criado ela. Pediu a conta do Google e disse: eu vou embora, eu não quero mais. Ele se arrependeu porque ele percebeu que vai dar ruim, porque vai cair na mão, já está caindo na mão de gente perversa. Ele disse: eu me arrependi. E o Brasil? O Brasil, eu não quero nem comentar, porque o Brasil, ele dá risada de tudo, ele não leva a sério o que está acontecendo. E quando a gente lê o livro do Apocalipse, na verdade, não é um anúncio do caos, mas é um anúncio da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um anúncio de que, ainda que eu esteja vivendo os momentos mais difíceis da minha vida, eu posso crer no amanhã. Ainda que eu esteja vivendo os momentos mais complicados da minha vida, existe um Deus que cuida de mim. Existe um Deus no céu, que cuida da igreja, que zela pelo seu povo. Não é o anúncio do caos, da tristeza, da morte, mas no livro do Apocalipse existe uma mensagem que vira a página de qualquer um de nós. Para aqueles que estão angustiados, querendo desistir da vida, quer um conselho? Leia o livro do Apocalipse. Para aqueles que estão apavorados com as guerras e com as dificuldades e com os boletos, quer um conselho? Melhor livro para você ler é o livro do Apocalipse. Porque você vai descobrir que ali ainda existe uma mensagem de esperança para a sua igreja, para a igreja do Senhor. Deixa eu dizer algo para você hoje aqui nessa noite. Tudo que o Senhor tem feito por nós tem sido planejado. Deus não faz nada sem planejar.
Tudo que Deus faz é bem feitinho. Tudo que Deus faz é bem organizado. E eu quero, nessa noite, deixar alguns conselhos para o teu coração hoje aqui nessa noite. Algumas verdades tiradas desse texto que nós acabamos de ler. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: que existe um poder que habita dentro do coração de todo aquele que entregou a sua vida para Jesus de verdade. Escute isso que eu vou te dizer. Existe um poder que nos habita, que tomou conta da nossa alma, da alma daqueles que amam a Deus de verdade. Que poder é esse? É o poder que nos diz que Cristo, como Senhor da sua igreja, nunca virou e nunca virará as costas para o seu povo. É um poder que me habita e que me diz que eu não estou sozinho nessa jornada. O poder que me habita é o poder que diz que eu tenho alguém que anda do meu lado todos os dias da minha vida. Existe um poder que foi liberado para a igreja e que lhes dá uma nova consciência. Que consciência é essa? Cristo, como Senhor da igreja, continua reinando e garantindo a segurança do seu povo. Aleluia! A igreja está segura nas mãos daquele que comprou. A igreja está segura nas mãos daquele que deu a vida por ela. Às vezes eu me pergunto, por que é que a gente continua em pandemia? Por que é que a gente ainda continua respirando agoniado? Por que é que a gente ainda continua duvidando do que Deus pode fazer? Por que é que as famílias ainda estão em guerra? Por que é que os servos de Deus continuam ainda preocupados com o dia de amanhã, sendo que o Deus da igreja disse: eu estou cuidando de você, eu continuo zelando pela tua alma. Existe um poder que habita o nosso coração. E que poder é esse? O poder que me diz todos os dias que eu posso deitar e descansar tranquilo, porque o Deus de Israel continua cuidando de mim. Existe um poder que me habita e que me diz que o Deus da igreja continua cuidando do seu povo. Sim, o meu Deus continua governando. Deixa eu dizer isso aqui nessa noite: o meu Deus não perdeu o controle da tua vida. O meu Deus não perdeu o controle da tua situação, da tua história de vida. O que a igreja só precisa fazer é acreditar em Deus. A Bíblia diz que Ele continua governando, não este mundo, porque este mundo jaz no maligno. Ele governa o coração de homens e mulheres que confiam nele. E por que é que muita gente continua angustiada e brigando e gritando dentro de casa? Porque não entregou o coração ao governante das nossas vidas. Porque quem acredita se cala, quem acredita confia, quem acredita espera, quem acredita aquieta o coração. Quem confia no Senhor sabe que Ele está seguro. Ele governa o coração daqueles que são apaixonados por Deus, daqueles que são sinceros, daqueles que têm um coração contrito e quebrantado na presença dEle. E você precisa de casar com essa verdade. Você precisa de casar com essa verdade. Você precisa sair daqui entupido dessa verdade. O teu Deus continua governando os corações que nele confiam. A esperança no meio do caos, a resposta ainda diante dessa dificuldade. Há uma porta ainda diante desse problema, e a porta se chama Jesus de Nazaré. O texto que a gente leu diz exatamente isso. Neste livro está escrito as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus deu a esta revelação para mostrar aos seus servos o que vai acontecer, e é o que precisa de acontecer depressa. Vai acontecer e precisa de acontecer depressa. O texto diz, que nós acabamos de ler: felizes são aqueles que ouvem as palavras que estão escritas nesse livro e obedecem o que está escrito. A estes o Senhor se torna governante dos seus corações.
A esses o Senhor se torna o Senhor das suas vidas. A esses o Senhor traz calma, traz alegria, traz sossego na alma. Deixa eu dizer algo para o teu coração. Existe um poder que habita a igreja. O mundo não consegue compreender que não tem saída. O mundo não entende que não tem para onde correr, só tem um caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem para onde correr. Não existe espada, não existe bomba, não existe exército neste mundo, não existe bunkers que pode proteger, guardar e dar segurança. Somente em Jesus existe a segurança necessária. Dia desse eu vi um rapaz, ele comprou uma chácara bem grande, e ele está construindo um bunker junto com a namorada dele. Eu disse: ho, 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 ho. O meu bunker se chama Jesus de Nazaré. O meu bunker de segurança se chama Jesus de Nazaré. Eu sei que com ele eu posso deitar e descansar, porque não é a porta da casa que vai segurar o ladrão, não é um muro da rua que vai segurar aquele que invade. O meu bunker, a minha segurança tem um nome: Jesus de Nazaré. E deixa eu dizer algo para você, querida: descansa o teu coração, porque quem cuida da tua vida é fiel. Este mundo já está chipado de tanta preocupação. E deixa eu abrir meu coração aqui e dizer: infelizmente, uma das pessoas mais preocupadas com o dia de amanhã são as pessoas que frequentam a igreja. E eu vou dizer como Boris: isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha da profissão. Porque nós que somos de Jesus, nós deveríamos viver uma vida diferente. Nós deveríamos viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Nós deveríamos glorificar o nome dEle todos os dias da nossa vida, porque da nossa vida quem cuida é Deus. Mas a gente já sai descendo a escada falando de alguém, de alguma coisa. A gente entra no carro e já começa as bombas. Está chipada a cabeça, porque foi marcado. Infelizmente tem muita gente que já foi marcado, já está chipado já. Porque a besta da insegurança já tomou conta do coração. A besta que sobe do mar e que traz agonia, que traz tristeza, que traz preocupação, que traz doença, que traz medo, que traz lamentações e resmungos, já tomou conta do coração. Porque tem uma besta que está tomando conta, porque é uma besta que tomou conta, já chipou o espírito, e ele não consegue ver o bem, não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue viver, não consegue deixar de falar, tem que falar. A mente está tão dominada e tão chipada, que ela se tornou dependente, o tempo todo uma dependência, porque já foi marcada, já foi impresso na mente dela, na mente dele, no coração. É a besta da insatisfação, quanto mais tem, mais quer. É a besta da ingratidão. É a besta que antes conseguia amar a família, agora suporta o marido dentro de casa. É porque a besta chipou. É porque a besta que sobe do mar chipou e não deixa mais amar os filhos. Não deixa o filho respeitar pai e mãe. Não deixa o marido amar a esposa, ter alegria, ter prazer nela. Não tem mais, é só um amiguinho dentro de casa. Não tem mais prazer, não tem mais convivência de verdade. Porque está chipado. Está cantando chipado. Está adorando, mas está chipado. E o diabo está dando a gargalhada de gente chipada, achando que é livre. O diabo está dando a risada de gente que está chipada. Por quê? Porque o coração não consegue confiar, não consegue acreditar que existe um poder que me capacita a caminhar sobre as águas.
Existe um poder que me capacita a enfrentar esse problema de cabeça erguida. Existe um poder que me dá graça para olhar além da linha do horizonte e dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus o Senhor. E por isso eu não preciso atravessar noite e noite e noite acordado, preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não me pertence. Você só está envelhecendo e tornando o teu cabelo mais branco, e as rugas, e os pés de frango e de galinha. Agora, para aqueles que confiam em Deus, a estes é dada uma saída, mas não é a porta do fundo. Os filhos de Deus andarão de cabeça erguida, diz o Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Os verdadeiros filhos, não os protótipos, os biotipos, aqueles que parecem, os verdadeiros filhos de Deus andarão de cabeça erguida, porque existe um Deus que cuida da sua igreja. Os verdadeiros filhos de Deus não se permitem ser chipados pelas contendas, pelas falação, pelas brigas, pelos comentários inadequados. Ele diz: eu não aceito. Eu sirvo a Deus, e o meu Deus me deu uma garantia: Ele está comigo todos os dias da minha vida. Deixa eu te falar um negócio para você: o teu Deus reina, o teu Deus governa, o teu Deus é Senhor de tudo, a tua vida está nas mãos dEle, não tem o porquê se preocupar, entrega tudo nas mãos de Deus e Ele cuidará de tudo que você colocou na mão dEle. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Essa é a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. Essa é a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja, dada somente aos seus servos, diz o texto. Por que somente aos seus servos? Porque como que eles acreditariam nesta mensagem se nem naquela eles acreditaram? Então, espera-se que pelo menos a igreja do Senhor entenda a palavra, compreenda a palavra e viva uma vida numa certeza inabalável. A gente canta aqui: inabalável, inabalável, é ou não é? Mas eu vejo gente totalmente abalada, totalmente desconcertada, sendo que ele tem um Deus no céu que cuida dele, aleluia. Deus está cuidando de você, aleluia. Deus está cuidando da sua igreja. O nosso Deus continua fazendo as coisas tudo bem pensado. Eu vou dizer de novo: o teu Deus te deu poder para você viver acima da circunstância. O teu Deus te deu poder para você levantar a tua cabeça e seguir em frente. Porque o nosso Deus continua reinando com poder e grande glória, aleluia. Você sabia que comida, bebida, roupa, carro, casa, aluguel, essa daí deveria ser a menor das menores das nossas preocupações? Porque você serve um Deus que reina. Você serve um Deus que reina. Você serve um Deus que cuida de você. Deixa eu dizer algo que Deus coloca no meu coração hoje à noite. Por que é que você continua se lamentando de algo que já está resolvido nas mãos do Senhor? Deixa eu te perguntar hoje à noite: por que é que você continua tocando no mesmo assunto, sendo que Deus diz que está no controle e está resolvendo tudo por você? Segundo lugar, eu preciso dizer, primeiro, que você tem poder para viver acima dessa circunstância, acima dessa dificuldade. E você tem que parar de ficar se lamentando a respeito da sua vida e começar a declarar a palavra de Deus dentro da tua casa. Segundo lugar, eu preciso dizer isso: só carrega peso e fardo quem quer. Jesus disse: se você está carregando um fardo pesado, traga para mim, troca comigo. Só carrega peso quem quer, só carrega peso quem duvida de Deus. Só carrega peso quem lê e não crê na palavra. Só anda tropeçando na vida quem a ouve
e não consegue se entregar de verdade. Só não é feliz de verdade porque está brincando com Deus. Deus quer que você seja feliz. E Ele, o Senhor, dará respaldo para você. Eu vou dizer isso para alguém aqui nessa noite. O teu Deus é quem dará respaldo para a sua felicidade. Por que é que nós devemos confiar em Deus? Sabe por quê? O texto diz, Ele é a fiel testemunha. Está no texto que nós acabamos de ler. Ele é a fiel testemunha. Se foi Deus quem falou, irmãos, se fosse o pastor, duvida. Se fosse a missionária, duvida. Se fosse o irmãozinho aqui, outro ali, você poderia ficar até de cabelo em pé, meio preocupado. Mas foi o Senhor quem falou. Por isso que Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 27 diz assim: Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. A Bíblia diz que o Senhor glorificará o seu nome sobre você. A Bíblia diz que o Senhor colocou o nome dele em você. Você carrega uma identidade. Você carrega um nome sobre a tua vida. E este nome te dá autorização para você levantar a tua cabeça e dizer: apesar do caos, ainda existe uma esperança, ainda existe uma mensagem de alegria que habita o meu coração. O texto diz: graça e paz. Está escrito ou não está? O texto diz: graça e paz de Jesus. Aleluia, aleluia. Só não tem paz porque não descansou ainda, não aprendeu a depositar a alma no coração, em Deus. Só vive agoniado e precisando de outros apetrechos, porque ouve, mas não entende. O texto diz: graça e paz seja multiplicado, seja dado a vós. Por que o texto diz isso? Porque essa é a vontade de Deus para você. Deus quer que você tenha paz. Deus quer que você tenha sossego na tua alma. Deus não quer que você viva frequentando igreja agoniado. Presta atenção na palavra, olha para mim. Deixa nada tirar a tua atenção da palavra. Deus quer que você viva em paz. Deus quer que você creia naquilo que Ele tem falado para você. A tua necessidade, as tuas angústias, as tuas dores, as tuas inquietações, Deus está cuidando de tudo para você. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, que a paz de Deus, a graça de Deus, seja multiplicada sobre a tua vida. O texto não diz assim, olha, cuide de você. O texto não diz assim, corre em busca dos teus sonhos e do seu sucesso. Busque viver uma vida que você fique feliz aqui. Não, o texto não diz isso. O texto não diz assim, olha, continue correndo que nem um doido, para você pagar e conquistar. O texto diz assim, olha, graça e paz. O texto não diz assim, coma bastante, coma muito. Beba muito. O texto não diz isso, o texto diz, graça e paz. Sabe o que quer dizer isso? É que apesar das dificuldades que você está enfrentando, apesar das lutas que você está enfrentando na tua vida, Deus ainda tem uma porta aberta em teu favor. Eu vou dizer isso aqui para alguém que está desesperado hoje aqui nessa noite. Existe uma porta aberta em teu favor. O Deus da igreja continua trabalhando em favor dela. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, não olhe para o lado. Siga em frente. Siga em frente, porque o Deus da igreja vai honrar a sua igreja. Siga em frente. Tudo que Ele falou ao teu respeito vai se cumprir, porque Deus é fiel.
Ele está sentado num trono de glória. Ele continua reinando para sempre e não tem medo de ameaça dos reis dessa terra. Ele não tem medo de ser tirado do trono, porque Ele é Senhor dos senhores, aleluia. Ele é o Rei dos reis. Ele reina. Ele não tem medo de crise financeira. Ele não está nem aí com o aumento do petróleo, com a baixa, aumento do dólar. Ele não está nem aí com a criptomoeda, com a inteligência artificial. Ele não está nem aí. Ele reina. Uma geração vai, outra vem. Um reino vai, outro cai, outro vem. Durante milênios. E ele continua sentado no trono. E o trono dele não pode ser abalado. Por isso que a Bíblia Sagrada diz no Salmo de número 46, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Senhor. O teu Senhor, Ele é o teu Senhor. E é por causa da fidelidade dEle que eu posso descansar em paz. Descansar em paz. Eu posso descansar em paz. Paz e graça sobre a tua vida. Paz e graça, porque quem disse isso foi o Senhor da igreja. O Senhor da igreja, eu preciso dizer isso aqui. O meu Deus, que é o teu Deus, Ele está olhando e observando tudo o que acontece na tua vida. E da tua vida Ele tem cuidado de cada detalhe. Nenhum cabelinho da sua cabeça vai cair se o Senhor não permitir. Pastor, não está escrito na Bíblia, mas se Ele não permitir, não cai. Nenhum passarinho cai, não cai. Nenhuma árvore, uma folha cai, não cai também, se Ele não permitir. Porque Ele continua cuidando de tudo, aleluia. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. O texto diz assim, Ele vem com as nuvens. Aleluia, queria tanto que você entendesse isso. O texto diz, Ele virá, aleluia. O nosso Senhor, Ele virá. E será que essa igreja está preparada? Eu não vou responder isso. Será que essa igreja está preparada? Será que eu estou preparado? Não vou responder isso. Será que eu estou preparado? Porque Ele vem com as nuvens. E o que Ele vai fazer vai viralizar, irmão. Quando Ele vier, para os filhos de Deus, vai ser como uma bomba de alegria e de esperança. Mas para quem ouve a palavra e continua rejeitando, vai ser o tempo do caos e do pavor. Vai ser o dia do terror. Vai ser uma agonia terrível. Mas para os filhos de Deus é boa notícia. Para quem ama a Deus é boa notícia. Para quem rejeita a Deus, péssima notícia. Para quem ama a Deus, quando Ele vier nas nuvens, com as nuvens, Ele vai poder se alegrar. Ele vai poder dizer, Maranata, aleluia, Maranata, bendito o que vem em nome do Senhor. Você pode até estar chorando hoje. Você pode até estar chorando hoje. Deus conhece as tuas lágrimas. Mas esse choro tem um começo e um fim. Deus vai mudar o teu choro por alegria. Deus vai tirar essa tristeza e colocar um cântico de alegria. Sabe por quê? Porque Ele vem com as nuvens. Ele vem buscar o seu povo. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, então se verá o Filho do Homem, Lucas capítulo 21, salvo engano, vindo sobre as nuvens com poder e glória, aleluia. Então se verá o Filho do Homem, que vai buscar o seu povo, que vai buscar a sua igreja, mas a igreja está dispersa, e Deus diz assim, igreja, não fique dispersa, abre os teus olhos, chegue mais perto, e o nome de Deus será glorificado na tua vida. Quando Jesus vier, já era. Por que já era? Porque passou, e o que passou era, e não será mais, e o que Deus tem para realizar nas nossas vidas, será motivo de grande alegria,
e a sua igreja nunca mais viverá se lamentando. A sua igreja nunca mais viverá a partir dos caprichos desse mundo. A igreja vai viver na glória com Jesus de Nazaré. Eu estou aqui para dizer para você, meu querido, ainda dá tempo de você chegar mais perto de Deus. Eu estou aqui para dizer para você que é tempo de você começar a cantar Maranata. Ora, vem Senhor Jesus, buscar eu e a tua igreja. É tempo de você se incluir. É tempo de você parar de se rastejar. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e o seu reino nunca será abalado e a promessa que Ele fez vai se cumprir. Hoje eu estou aqui com uma mensagem única para o teu coração. Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. E nós como igreja como estamos? Como é que está o nosso coração? Como é que você é como filho dentro de casa? Como é que você é como marido para sua esposa? Como é que você é como esposa para o seu marido? Como é que você é como funcionário para o seu patrão? Como é que você é como patrão para o seu funcionário? Como é que você é como gente, como ser humano? Será que se você se relacionar com alguém hoje, será que ele vai te aguentar? Será que ela vai te aguentar? Será? Como é que você é como ser humano, como gente, como cristão? Em terceiro lugar, eu preciso dizer isso. Ser discípulo é ser capaz de suportar com paciência. O texto diz, essa é a palavra da paciência. Às vezes eu me pergunto, que contradição, Senhor. Eu sou de Jesus, mas sou tão impaciente. Eu sou de Jesus, mas eu tenho muita pressa. Eu sou de Jesus, mas não existe paz. O texto começa falando de paz e termina falando de paz. Paz e graça. O texto termina dizendo que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vós. Esse texto me faz transpirar, porque eu sei de onde Deus me tirou. Esse texto me faz transpirar, porque eu sei quem eu era. Você sabia que o livro do Apocalipse deveria ser lido todo dia dentro da sua casa? Porque é o livro da esperança. Esse livro era livro de cabeceira para os primeiros discípulos. Depois a gente ficou com medo dele. Os pastores, para cair na graça do povo, nem toca nele. Só fala de Josué que conquistou a cidade. E entrou, saiu, ganhou e venceu, e deu porrada, e chegou lá e comeu do fruto bem grandão. É o tempo todo a mesma conversa, a mesma ladainha. E esqueceu que Jesus de Nazaré vai pedir conta das suas ovelhas. Vai pedir conta do pastor que esqueceu o que deveria ser pregado. E eu estou aqui para dizer para você, Jesus Cristo vem, aleluia. Você está me ouvindo aí? Jesus Cristo vem, aleluia. Eu vou falar mais alto. Jesus Cristo está voltando, aleluia. Esse texto me faz transpirar, pois apesar do mal que foi instaurado no coração e na mente de muitos, ainda existe uma mensagem de esperança aqui. Uma mensagem que diz, levanta a tua cabeça, porque o teu Deus está cuidando de você. Muitos de nós, assim como os discípulos de Jesus, alguns deles, voltaram atrás porque esperavam de Jesus algo e Ele não fez. Muitos discípulos foram embora, achando que Jesus ia atender a necessidade ali deles, e Jesus não fez, e eles ficaram decepcionados. Quanta gente assim. Olha só ao teu redor, quanta gente decepcionada com Jesus. Mas Deus continua sendo o Senhor da igreja. Deus continua reinando sobre o teu povo, e você precisa assumir a sua identidade em Deus. Escute o que eu vou dizer para você. Se você é discípulo, você tem que ter paciência para esperar o tempo de Deus na tua vida. Se você é discípulo, você tem que parar de ficar julgando os outros, e de ficar falando da vida alheia, de ficar guardando ranço na tua alma. Se você é discípulo, você tem
paz no teu coração. Você não vive mais como você vivia antigamente. Você é outra pessoa. Você foi chamado por Deus para ser diferente, para assumir uma nova identidade. E alguém vai olhar para você e dizer: aquela irmã, verdadeiramente, aquele irmão é uma bênção na mão de Deus. Aquele irmão é uma bênção na mão de Deus. Aquele dali é uma bênção na mão de Deus. Tem um ditado que diz: cada um dá aquilo que tem, né? Já ouviu esse ditado? Cada um dá aquilo que tem. Tem gente que não dá nada, porque não tem nada, mas está sempre com as mãos estendidas para receber. Não dá nada. E assim, a mensagem central do Apocalipse é sobre a esperança no dia de amanhã. A esperança que quando eu acordar logo na segunda-feira pela manhã, eu levanto e digo: graças a Deus, porque ainda existe esperança. Eu estou indo trabalhar naquele lugar difícil, complicado, mas ainda existe esperança, aleluia. Eu estou indo trabalhar naquele ambiente, eu estou indo enfrentar aquele problema, eu estou indo ver o resultado do médico, eu estou indo falar com um advogado, eu vou mandar um e-mail amanhã, mas eu creio que ainda existe esperança, porque Deus é fiel. É como se Deus dissesse assim nessa noite: não se demore em tomar decisões. Não se demore em perdoar, perdoe, 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 perdoe. Não se prenda a relacionamentos falidos com este mundo, porque o Rei dos Reis está voltando e Ele vem com as nuvens. A minha vontade é que você saia daqui entubado com essa verdade, empalado com a verdade do Evangelho. A minha vontade é que você saia daqui chapiscado, que você saia daqui hoje homologado, impermeabilizado por essa mensagem, para que nada mais penetre a tua alma e tire a tua paz dentro de casa. A minha vontade é que você saia daqui dizendo: eis que Ele vem com as nuvens, todo olho o verá, inclusive o meu. Maranata, Senhor. Eu quero terminar dizendo que Deus te abençoe. Jesus está voltando. O texto diz assim: essa mensagem é porque Ele nos ama. Está no texto que a gente acabou de ler. Ele nos ama, capítulo 1 e o versículo de número 7. Ele nos ama. E o amor de Deus é tão grande, que Ele diz para você hoje nessa noite: se levante, fique de pé, persevere, não desanime, não volte atrás. Viva a tua vida com Deus, e Deus o Senhor te prosperará, e Deus o Senhor te conduzirá, o Senhor te conduzirá, aleluia. Esse é o livro para ser lido na igreja, esse livro é livro para ser lembrado à igreja. Jesus vem, Maranata, Senhor, vem buscar o seu povo, mas antes disso, Senhor, ensina o teu povo a viver como gente. Ensina a igreja a obedecer a tua palavra. Ensina o teu povo a ser ovelha, a ser pastor e não ser lobo, a ser gente de verdade. Ensina o teu povo a ser crente de verdade. Maranata, Senhor, vem buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe. Que você saia hoje daqui encharcado. Que você saia daqui afogado por essa verdade. O Rei dos Reis está voltando. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar o teu povo. Ainda que muitos não dão atenção a isso, Ele virá com as nuvens buscar o seu povo. Aleluia. E essa é a melhor e maior mensagem da igreja. Nós temos a certeza absoluta que nós não estamos sós. O Senhor cuida da gente. Deus te abençoe. Dê uma salva de palmas para Ele. Ele merece.